A habilidade de controlar a bola é uma qualidade muito importante para um jogador ofensivo. Afinal, essas habilidades não apenas podem impressionar os torcedores com sua espetacularidade, mas em alguns momentos podem até mudar o curso de uma partida. Às vezes, a recepção de um passe difícil, um drible impactante ou até mesmo um simples movimento pode deixar o adversário fora de combate e permitir que a defesa adversária seja rompida. E hoje vou falar sobre os momentos mais mágicos de controle de bola no futebol. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like, inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. Em um jogo do campeonato italiano na temporada 2017-18, o atacante da Juventus Moise Kean também se destacou com um método bastante técnico de parar a bola. O italiano se ajustou a um passe longo com um domínio virtuoso, colocando o pé direito sob o esquerdo, o que divertiu bastante a torcida da casa. Marcelo sempre foi conhecido por ser um dos laterais mais técnicos do futebol mundial. Quando se trata de controle de bola, o brasileiro seria capaz de competir até mesmo com alguns jogadores ofensivos. Na temporada 2017-18, em uma partida contra o Bayern de Munique na Liga dos Campeões, Marcelo recebeu um passe de um companheiro de equipe de forma tão precisa que parecia que ele havia colado a bola na chuteira. O brasileiro demonstrou uma técnica semelhante em um jogo do Campeonato Espanhol contra o Celta. Ao receber um passe longo, Marcelo ajustou sutilmente o pé e de alguma forma mágica fez a bola parar completamente. Na temporada anterior, o jogador mostrou que não apenas sabia receber passes com estilo, mas também dominava o drible. No jogo contra o Villarreal, Marcelo executou o chamado drible Zidane, humilhando o defensor do submarino amarelo. Com um movimento semelhante na temporada 2017-18, o jogador deixou seu ex-companheiro de seleção brasileira Daniel Alves desconcertado e incapaz de lidar com a técnica refinada dele. A Copa do Mundo de 2018 não foi muito favorável para a Argentina, pois a equipe de Jorge Sampaoli foi eliminada nas oitavas de final. Porém, o maior destaque daquele Mundial para os sul-americanos foi o gol de Lionel Messi contra a Nigéria. O atacante recebeu um passe longo de Ever Banega e com 2 movimentos rápidos dominou a bola com maestria, avançou cara a cara com o goleiro e abriu o placar. Apesar dos últimos anos não terem sido tão bem-sucedidos em Madrid, o meio-campista do Real Madrid, Isco, sempre foi conhecido por seu excelente controle de bola e drible. Em um El Clásico fora de casa contra o Barcelona durante um dos ataques, o espanhol deixou o lateral do Barça Alex Vidal no chão. Ao receber a bola na ala direita, Isco driblou o espanhol 2 vezes com fintas, mas infelizmente não conseguiu marcar com um chute no canto próximo. Contudo, esse não foi o único lance daquele jogo em que Isco brilhou contra Vidal e outros adversários. Pouco depois, o meio-campista mostrou um controle de bola quase colado à chuteira, driblando Sérgio Busquets, e em seguida Isco deixou Rakitic para trás. Tabelou com Gareth Bale e novamente fez Busquets ficar sem ação. Poucos jogadores podem se orgulhar de ter a mesma técnica que Ronaldinho possuía. Quando estava em sua melhor forma, o brasileiro fazia praticamente tudo o que queria com a bola. Em um jogo contra o Atlético de Bilbao, o atacante fez jogadas tão belas sobre o adversário que parecia que o que estava acontecendo ultrapassava os limites do normal. Primeiro, Ronaldinho driblou um jogador basco com um movimento rápido, mas quando o adversário o alcançou, ele não parou, e logo em seguida passou a bola entre as pernas do defensor. Outra jogada impressionante de Ronaldinho aconteceu em uma partida contra o Alavés. O brasileiro literalmente deixou o adversário tonto com seus rápidos movimentos de pernas e depois, sem maiores problemas, driblou ele e continuou o ataque de sua equipe. A carreira de Paul Pogba no Manchester United não pode ser considerada um sucesso. No entanto, uma coisa é certa, ele não perdeu a técnica enquanto jogava pelos Red Devils. Em um jogo fora de casa contra o Southampton, Pogba deixou os adversários atordoados várias vezes com seu domínio de bola primoroso. Primeiro, o meio-campista conseguiu dominar a bola mesmo em queda, depois fez alguns movimentos elegantes e entregou um passe preciso. A lenda do Barcelona Andrés Iniesta jogou por muito tempo no campeonato japonês pelo Vissel Kobe. Em uma das partidas do campeonato, o espanhol mostrou que ainda é capaz de surpreender o público com seus dribles característicos. Durante um ataque de sua equipe, o meio-campista se encontrou cara a cara com 2 adversários próximo à linha lateral
e em seguida passou a bola entre as pernas de um deles, escapando em seguida com um drible. Em outro jogo pelo clube japonês, Iniesta, estando perto da linha de fundo, driblou os adversários de forma muito elegante, com um movimento rápido em direção à área. O espanhol ficou parado por um momento na lateral e depois rapidamente lançou a bola entre os defensores e invadiu a grande área. Apesar de ser um centroavante de grande porte, Olivier Giroud nunca deixou que isso atrapalhasse a demonstração de sua técnica excepcional. Durante um amistoso entre as seleções da França e da Alemanha, o atacante se posicionou perfeitamente para receber a bola e, sem grandes dificuldades, a dominou com um toque elegante. Um jogador do Desportivo de Chaves, em um jogo em casa contra o Benfica, lançou um drible muito bonito, punindo o defensor das Águias por sua falta de concentração. Perto da área adversária, o jogador com 2 toques rápidos passou a bola entre as pernas do defensor e continuou o ataque de sua equipe. Ángel Di Maria sempre foi conhecido por sua técnica incrível. Em uma partida do campeonato francês pelo PSG, o meio-campista protagonizou um momento verdadeiramente único. Ao receber um passe longo, o argentino mostrou uma frieza incrível e, literalmente sem olhar, dominou a bola com o calcanhar antes de passar para Kylian Mbappé. Para mostrar todos os momentos em que Lionel Messi manipulou a bola de forma espetacular, nem 2 horas seriam suficientes. Então, por enquanto, vamos nos limitar a 2 momentos. O primeiro ocorreu em uma partida em casa contra o Sevilha. Um companheiro de equipe viu a corrida do argentino e lhe fez um passe longo. Messi, sem dificuldades, dominou a bola e, com um drible elegante, enganou Jesus Navas, que vinha com um carrinho. Em seguida, Messi passou a bola para Sérgio Busquets finalizar, mas Sérgio não conseguiu concluir o ataque corretamente. No segundo momento, da temporada 2014-15, Messi conseguiu marcar o gol. O argentino demonstrou uma flexibilidade incrível e, de forma surpreendente, conseguiu dominar um passe difícil, posicionando-se de maneira vantajosa e chutando no canto próximo do goleiro, marcando o gol. Cristiano Ronaldo também frequentemente demonstrou excelentes habilidades de controle de bola. Por exemplo, em um jogo contra a República Tcheca, o português recebeu um passe aéreo com o peito de maneira elegante e, com um toque leve, deixou o defensor tcheco Michal Kadlec no chinelo. Já em uma partida contra o Espanhol, Cristiano mais uma vez dominou perfeitamente uma bola difícil e ainda conseguiu driblar o meio-campista adversário. No entanto, talvez o truque mais espetacular de Ronaldo tenha ocorrido em um jogo contra o Barcelona, quando parecia que Gerard Piqué estava prestes a roubar a bola do português. De uma forma inexplicável, ele rebateu ela com o calcanhar tão alto e com uma trajetória tão precisa que ela aterrissou praticamente na grande área do Barcelona. Em seguida, Ronaldo, embora não de maneira tão técnica, conseguiu deixar a bola no chão e marcou um gol em Victor Valdés. O versátil jogador do Real Madrid, Lucas Vázquez, demonstrou muito bem seu drible na partida da Supercopa da UEFA de 2017 contra o Manchester United. O espanhol ridicularizou 2 vezes o defensor dos Red Devils, Mateu Darmian, e então cruzou para o centro, permitindo que seu companheiro Marco Asensio desse um chute de uma posição perigosa. O atacante do Manchester United, Marcus Rashford, durante um jogo em casa contra o Norwich na temporada 19-20, colocou o defensor dos canários Sam Byram sob pressão. Recebendo a bola na lateral direita, o atacante percebeu que seria difícil lidar com a defesa compacta do adversário, e então decidiu utilizar sua agilidade com um elástico superando Byram, mas não conseguiu finalizar o ataque com um chute. O atacante do Empoli, Farias, durante uma partida fora de casa contra a Roma no campeonato italiano, realizou uma jogada bastante elegante contra o defensor romano Davide Santon. Ao receber a bola em sua própria metade do campo, o atacante a lançou por cima do adversário de primeira com o calcanhar, depois dominou com o peito e continuou a fugir em um contra-ataque. O ex-treinador do Barcelona, Xavi, sempre foi conhecido por sua excelente visão de jogo e técnica incomparável de passe. Mas além dessas qualidades, o espanhol também possuía um controle de bola excepcional. Não há sentido em focar em momentos específicos, pois apenas assistindo aos trechos fica claro que, com seus leves movimentos, Xavi sabia como sair das situações mais ambíguas e difíceis.
O ex-meio-campista do Leicester, James Maddison, sempre foi conhecido por sua técnica magnífica. Durante uma partida em casa contra o Watford, o inglês mostrou plenamente seus principais talentos e se tornou o autor de um gol verdadeiramente único. Recebendo um passe longo, Maddison dominou a bola com o pé, deu 2 toques com o peito e o joelho e então finalizou com um chute certeiro para o gol dos Hornets. Os jogadores do PSG Daniel Alves e Julian Draxler também se destacaram em um dos lances durante uma partida fora de casa no campeonato francês contra o Saint-Étienne. O lateral brasileiro, inesperadamente para os adversários, decidiu dar um passe de primeira para Draxler, que posicionou o corpo e com um toque de calcanhar lançou a bola para frente antes de chutar de fora da área. Esses episódios mostram claramente o quão importante é hoje em dia a habilidade de lidar corretamente com a bola. Afinal, é em grande parte devido a todos esses dribles elegantes, passes mágicos e refinados que a profissão de jogador de futebol é uma das mais bem remuneradas do mundo. Eden Hazard, na temporada 2016-17, teve uma grande contribuição para o título de campeão do Chelsea. Um dos gols mais impressionantes e importantes do belga foi no derby londrino contra o Arsenal. No início do segundo tempo, com o placar de 1-0, Hazard recebeu a bola em seu próprio campo e deu uma das melhores arrancadas individuais de sua carreira. Ele driblou todos que apareceram em seu caminho e em seguida dobrou a vantagem de sua equipe marcando contra o ex-companheiro de equipe Peter Cech. O meio-campista espanhol Saúl Ñíguez já passou por momentos difíceis em sua carreira, como quando estava no Chelsea, mas na temporada 2015-16, ele demonstrou um futebol verdadeiramente excepcional. Na partida em casa da semifinal da Liga dos Campeões contra o Bayern, o meio-campista marcou provavelmente o melhor gol de sua carreira. Pegando a bola no meio de campo, Saúl a conduziu habilmente por entre 3 adversários e finalizou com um chute no canto distante. Esse gol foi decisivo naquela partida, e na partida de volta, os colchoneiros consolidaram o sucesso e avançaram para a final. A carreira de Samir Nasri terminou relativamente cedo, mas em sua época o francês brilhou intensamente pelo Arsenal. Em uma partida da Liga dos Campeões contra o Porto, o meio-campista driblou 3 adversários no lado direito e marcou um gol com um chute no canto distante. O jogo entre Arsenal e Newcastle pela Premier League foi provavelmente um dos melhores da temporada 2012-13. A partida terminou com a vitória dos Gunners por 7-3 e um dos gols literalmente incendiou o Emirates Stadium com sua beleza. Após uma falta ter sido cobrada no lado esquerdo, Theo Walcott inicialmente pensou em gastar tempo, mas acabou driblando 4 defensores e, para completar, conseguiu encobrir o goleiro Tim Krul de um ângulo difícil. Outro francês que também mostrou sua habilidade e fez um gol foi Kylian Mbappé. No final da partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, o jogador no lado esquerdo driblou 2 adversários e depois mandou a bola por entre as pernas de Thibaut Courtois, marcando o gol da vitória contra a equipe para a qual ele estará atuando na próxima temporada. No jogo de quartas de final da Liga dos Campeões contra o Chelsea, o meio-campista do PSG Javier Pastore, ao entrar como substituto, marcou um dos gols mais impressionantes de sua carreira. Primeiro, o argentino na lateral direita tentou manter o placar de 2-1 do jogo, mas depois decidiu avançar driblando 2 adversários e dobrando a vantagem de sua equipe com um chute no canto próximo. Parece que na temporada 2014-15, a Fiorentina ajudou muito Mohamed Salah em seu desenvolvimento individual. Em um dos primeiros jogos pela equipe, o jogador teve que jogar fora de casa contra a Juventus pela Copa da Itália. Naquela partida, o egípcio marcou 2 gols e levou a Fiorentina à fase seguinte. Um dos gols de Salah foi surpreendentemente bonito. O jogador levou a bola praticamente sozinho desde o meio-campo e finalizou com um chute no canto distante. Cristiano Ronaldo, na temporada 15-16, fez uma jogada solo impressionante em uma partida contra o Espanyol.
Estando no lado direito, o português habilmente driblou 3 oponentes, moveu-se para o centro e marcou com um chute de 20 metros no canto distante. A presença de Thierry Henry na equipe foi um dos principais fatores que permitiram ao Arsenal chegar à final da Liga dos Campeões. Nas oitavas de final contra o Real Madrid, o atacante francês rapidamente partiu em um contra-ataque pelo lado esquerdo e trouxe a vitória para sua equipe com um chute preciso no canto distante. Lionel Messi marcou muitos gols incríveis em sua carreira. Um deles foi na semifinal da Liga dos Campeões da temporada 2010-11 contra o Real Madrid. No segundo tempo, o argentino partiu do meio-campo, driblou 4 defensores e abriu o placar enviando a bola para o gol de Iker Casillas. Outro gol solo de Messi foi na final da Copa do Rei de 2015 contra o Athletic Bilbao. Aos 19 minutos, apesar da marcação apertada, o argentino habilmente driblou 3 adversários no flanco direito, moveu-se para o centro e abriu o placar. Muitos ainda consideram este gol como o melhor da carreira de Lionel. Um pouco antes, na mesma temporada, Messi marcou outro gol individual. Aos 77 minutos da semifinal da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, o argentino abriu o placar com um chute de longa distância e colocou sua equipe na frente. Mas ele não parou por aí. 3 minutos depois, Lionel recebeu um passe de Rakitic, driblou Jerome Boateng de maneira humilhante e encobriu Manuel Neuer, dobrando a vantagem do Barcelona. Na temporada 2011-12, o brasileiro Alexandre Pato marcou um dos melhores gols de sua carreira. Logo no início da partida fora de casa da fase de grupos da Liga dos Campeões contra o Barcelona, o atacante recebeu a bola no meio-campo e, graças à sua alta velocidade, passou por vários adversários e venceu Victor Valdez em um confronto mano a mano. Graças a um gol contra o Burnley na temporada 2019-20, o sul-coreano Heung-min Son ganhou o prêmio Puskás. Inicialmente ajudando sua equipe na defesa, Son recebeu a bola perto da área, então ele acelerou inesperadamente e deixou vários adversários para trás, vencendo o goleiro em um confronto mano a mano. A última temporada de Hazard no Chelsea foi muito produtiva. O meio-campista teve os melhores números de sua carreira e também venceu a Liga Europa. Um dos melhores desempenhos do belga naquela campanha foi no jogo fora de casa pela Copa da Liga contra o Liverpool. No final da partida, Hazard tomou a iniciativa e criou um gol em uma situação muito difícil. Primeiro ele driblou magistralmente 2 marcadores e depois enviou a bola para o canto distante do gol, garantindo a vitória para sua equipe. Um pouco mais tarde naquela temporada, Eden novamente mostrou sua habilidade no derby londrino em casa contra o West Ham. O Chelsea inicialmente não conseguia superar a defesa compacta dos Hammers. Foi então que Hazard entrou em cena e driblou de forma impressionante 4 adversários, finalizando a jogada com um chute preciso de perna esquerda. O ex-jogador do PSG, Rayton Ben Arfa, na juventude, brilhou intensamente na Premier League pelo Newcastle e chegou a ser considerado um dos jogadores mais promissores da Championship. O meio-campista provou seu status na partida contra o Bolton. Com um domínio impressionante no meio de campo, o francês avançou com a bola, driblou 3 adversários e venceu o goleiro sem dificuldades. Ao longo de sua carreira, Carlos Tevez marcou muitos gols impressionantes e importantes, mas seu gol contra o Parma se destaca entre os demais. Naquela partida, a Juventus já liderava por 3-0 aos 48 minutos, mas o atacante decidiu que isso não era suficiente. Ele iniciou o ataque no meio-campo adversário, passou por 3 oponentes em alta velocidade e finalizou sem chances para o goleiro, que nem tentou defender. A temporada 2005-06 foi uma das melhores na carreira de Ronaldinho. Na partida fora de casa contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, o brasileiro teve uma atuação excelente e ajudou sua equipe a conquistar uma vitória importante. Ronaldinho, em particular, marcou um gol de incrível beleza naquela partida. Graças ao seu drible impressionante, ele passou por vários adversários em questão de segundos, deslocou-se da lateral para o centro e marcou contra Iker Casillas. A carreira de Luis Muriel na Fiorentina foi bastante curta, mas foi no time violeta que o colombiano marcou um dos gols mais bonitos de sua carreira. Curiosamente, esse jogo foi sua estreia contra seu antigo clube, a Sampdoria. Recebendo um passe de Federico Chiesa no campo adversário,
Muriel habilmente passou a bola por entre dois defensores e em alta velocidade percorreu uma grande distância e finalizou com sucesso no mano a mano com o goleiro. Atuando pelo Tottenham, Gareth Bale quase realizou uma façanha sozinho na fase de grupos da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão. No segundo tempo, os londrinos estavam perdendo fora de casa por 4-0. Primeiro, o galês deu uma arrancada individual desde sua própria metade do campo e, após driblar vários adversários, marcou o gol de honra. Poucos minutos depois, Bale marcou um gol muito parecido dessa vez, driblando apenas Javier Zanetti. E finalmente, no final da partida, Bale reduziu a desvantagem para o mínimo com um chute semelhante no canto distante. Infelizmente, restava muito pouco tempo e ele não conseguiu marcar o quarto gol. A carreira do francês Dimitri Payet no West Ham começou de forma bastante promissora, mas infelizmente terminou rapidamente com um retorno polêmico ao Marselha. De qualquer forma, em uma das partidas pelos Hammers, o meio-campista conseguiu provar que ele era bom não apenas em cobranças de falta, mas também em dribles, recebendo a bola na ala esquerda em um jogo contra o Middlesbrough. Payet moveu-se para o centro, driblou habilmente 5 defensores e pegou o goleiro no contrapé, enviando a bola para o canto distante. Os jogadores mencionados no vídeo são conhecidos por sua excelente técnica e drible, mas com gols como esses, eles não só expandiam seus próprios limites, mas também mostravam aos torcedores que eram capazes de marcar praticamente de qualquer situação. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!